né, o que nós já ensinamos. Nós estamos na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3. No capítulo 3. Hoje nós vamos entrar no versículo 5 e, se tudo der certo, nós vamos até o versículo 9. Eu acho que não vai dar para chegar no 9 não, porque tem muita coisa para tratar. Só no versículo 5 já tem bastante coisa para tratar, né? Então vamos lá. Nós falamos, o primeiro tópico, a igreja é a família de Deus. Capítulo 3 de 1 Coríntios foi do versículo 1 ao 4. Nós já tratamos desse assunto aqui. A igreja é a família de Deus. Boa tarde, Patrícia Araújo. Deus abençoe. Amém? Então, a igreja é a família de Deus, é o primeiro tópico. 1 Coríntios 3, do 1 ao 4. A igreja é a família de Deus cujo alvo é a maturidade. Falamos sobre isso aí. Falamos que a imaturidade e a carnalidade dos crentes de Corinto eram resultados de dois fatores. Tá? Em primeiro lugar, o primeiro fator, a imaturidade é consequência de não ter apetite espiritual. Então, a primeira razão da imaturidade era revelada pela dieta espiritual. Paulo fala que estava dando leite para eles, porque não podiam receber alimentos sólidos. Eles não tinham maturidade suficiente para receber alimento sólido. Tá? Aí nós falamos do segundo fator. O segundo fator. Em segundo lugar, a imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados. Relacionamentos mal orientados. Isso quer dizer o quê? Que a imaturidade é conhecida quando os crentes deixam de viver em união para formarem partidos dentro da igreja. Amém? Em vez de viver unidos e viver juntos, quer formar grupinho dentro da igreja. Tá? E aí causam problemas dentro da igreja, até mesmo de siso e divisão. Tá? E tudo isso é uma imaturidade. Dentro da igreja não pode ter panelinha, irmãos. Não pode ter grupinhos. A gente tem que viver em unidade, viver em união. Tá? O segundo tópico é o que nós vamos começar hoje. A igreja é a lavoura de Deus. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 5 até o versículo 9. A igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. Amém? Tá? Enquanto que, como família, o alvo era a maturidade, agora como campo, como lavoura, amém? A igreja, o alvo é a quantidade. Nós somos como os obreiros que trabalham nesse campo. E este campo é a própria igreja. Na igreja há diversidades de ministérios. Há aqueles que preparam o terreno, os que regam o que foi semeado e aqueles que colhem o fruto na hora da colheita. Amém? Tá? Quais são as lições que Paulo ensina nesse tópico? Primeira lição, Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. 1 Coríntios 3, versículo 5, é o que nós vamos estudar hoje praticamente. Tá? Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. Em segundo lugar, Paulo ensina a diversidade de ministérios na igreja. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Em terceiro lugar, Paulo ensina a interdependência dos ministérios da igreja. 1 Coríntios 3, 8. E em quarto lugar, Paulo ensina que não há espaço para vaidades.
pessoais no ministério da igreja. 1 Coríntios 5, 9. Então nós vamos estudar esses assuntos, tá? Esses assuntos. Então o primeiro assunto que nós vamos tratar hoje aqui. Paulo ensina a controvérsia sobre o culto à personalidade. A igreja é a lavoura de Deus. Vamos lá então, vamos ver lá 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. A pastora já está chegando também. Amém? Ela vai me dar um óculos aqui. Esqueci de pegar o óculos. Muito obrigado. Dá uma boa tarde para eles. Vou dar uma boa tarde. Espera assim, tá? Sentar. Ela quer sentar. Uma boa tarde na paz do Senhor, meus queridos. Continuamos aí em nome de Jesus. Amém. Senta aí que você vai me ajudar a estar essa aula aqui. Amém? Pronto, ela já sentou ali, já está ajeitada. Vamos lá, 1 Coríntios 3, versículo 5. Tá? Nós vamos ler primeiro o versículo 5, que é onde nós vamos tirar a primeira lição. Tá bom? 3, 5. Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Amém? Isso é, nem Paulo, nem Apolo era alguma coisa. Os dois eram servos. Amém? E eles apenas faziam o trabalho que eles tinham que fazer. Boa tarde, Edmagda. Amém, a paz do Senhor. Que bom que você está aí junto com a gente. Magda, saudade de você, Magda. Um abraço para o seu esposo, um abraço para a sua família, viu? Amém, é um prazer ter você aqui com a gente. Tá bom? A Patrícia Farias também está aí. Um abraço, Patrícia Farias. Um abraço para o Rafinha. Deus abençoe todos vocês. Vamos lá, pessoal. A igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. Paulo mostra agora que a igreja é o campo onde Deus semeia. Cristo comparou o coração humano a um terreno aonde a semente da palavra é semeada. A igreja é como um campo que deve produzir fruto para Deus. Jesus disse que cada um de nós é ramo da videira verdadeira. O propósito do ramo é produzir frutos. Se ele não produzir frutos, é cortado e lançado fora. Amém? A tarefa do ministério é cultivar o solo, semear a semente, regar a planta e fazer a colheita dos frutos. Amém? Tá? Então, o que Paulo e o que Jesus entende? Que cada coração é um terreno, primeiro, a ser conquistado, né? A ser conquistado. Depois de conquistado, é um terreno que tem que ser cultivado o solo, preparado o solo. Para quê? Para ele receber a semente que vai ser semeado. Tá? Então, primeiro a gente conquista o solo, prepara o solo, amém? Semeia a semente neste solo. Depois que semeamos a semente no solo, nós vamos regar este solo junto com a semente, amém? E depois que essa semente virar uma planta, virar uma árvore, nós vamos colher os frutos dessa árvore, amém? Tá? E essa árvore vai virar você. Você vai virar essa árvore. Amém? Aleluia. Tá? Que na verdade é um ramo na videira. Né? É um ramo na videira que vai produzir frutos para Deus. Amém? Tá?
Então nós temos o solo, que é o coração, o nosso coração, o coração do homem. Temos a semente que é a palavra de Deus, semente é a palavra de Deus. Temos a água para regar a semente, para regar a planta, né, para regar o solo, jogar água ali. A água, né, que é a palavra de Deus, a palavra é a semente, a água é o Espírito Santo, amém? Tá? E todo o trabalho é feito, amém? Em uma parceria de Deus com o homem, né? O homem com Deus. Então tem o homem que vai ser o coração, né? O coração desse homem, amém? Vai ter aquela pessoa que vai ter que fazer o trabalho de semeador, é o evangelista que prega a palavra, e depois vem o trabalho pastoral, que é o trabalho de regar e fazer essa plantinha crescer até ela ser produtiva. Amém? Quer dizer, é um trabalho em parceria, que precisa do homem e precisa de Deus. Tá? Nós somos como os obreiros que trabalham nesse campo. E esse campo é a própria igreja. Tá? Na igreja há diversidade de ministérios. Há aqueles que preparam o terreno, os que regam o que foi semeado e aqueles que colhem o fruto na hora da colheita. Amém? Quais são as lições que Paulo está ensinando? Tem 4 lições aqui, tá? 4 lições. Mas a primeira lição é essa aqui, ó. Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. Amém? 1 Coríntios 3, versículo 5, nós já lemos, né? Assim Paulo denuncia, aqui ó, quem é Apolo e quem é Paulo? Ele mesmo responde, servos por meio de quem crestes. Amém? Servos por meio de quem crestes. Tá? Amém? Paulo pergunta e Paulo responde. Vamos lá. A Magda está agradecendo as orações. Amém, Magda? Estamos aí para orar, né? Vamos lá. Assim Paulo denuncia a infantilidade e a carnalidade da igreja, pois seus membros estavam andando segundo os homens. Paulo elabora argumentos para esvaziar sobre o culto à personalidade. O que ele está dizendo é que a ênfase deve recair sobre Deus e não sobre o obreiro. Devemos tirar os nossos olhos dos instrumentos e colocá-los em Jesus. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Né? Quem é Apolo? No texto original, a pergunta não é quem, mas o que. No texto grego, o termo está no neutro. Paulo não pergunta quem é Paulo ou quem é Apolo. Ele pergunta o que Paulo é e o que Apolo é. Amém? Tá? Então nós vemos aqui o quê? Nós vemos aqui que Paulo diz o seguinte, que o que mais interessa e o que nós devemos dar ênfase, tá? É que a ênfase maior deve recair sobre Deus e não sobre o obreiro. Deus sempre será maior do que o obreiro. Tá? E quando coloca o obreiro acima de Deus, aí começa o culto à personalidade. Tá? O culto à personalidade condenado por Paulo. Tá? Paulo ele condena o culto à personalidade, porque quando se faz de um homem alguém mais importante do que Deus dentro da igreja, amém? Aí começa a idolatria. E isso se torna muito perigoso, tá? Nós não podemos permitir que a idolatria se instale nem na nossa vida, nem na igreja local, tá? Amém? Nós temos que dar ênfase maior a Deus. Nós temos que dar mais importância a Deus. Se existe Paulo e se existe Apolo, é porque Deus levantou Paulo e Apolo para o serviço
amém, para serviço prestado para a igreja, amém, semear e regar, né, semear e regar, mas quem vai dar o crescimento é Deus, Deus é que vai dar o crescimento. Quando Paulo faz essa pergunta, usando o neutro, ele desvia a atenção dos crentes da pessoa dos pregadores e concentra a atenção deles em suas funções. O culto à personalidade é um grave desvio da igreja neste século. Atualmente, as pessoas estão dando mais ênfase ao mensageiro do que à mensagem. Vou repetir. Atualmente, as pessoas estão dando muito mais ênfase ao pregador, ao mensageiro, do que à mensagem. Estão focando mais o portador do evangelho do que o evangelho em si. Paulo estava dizendo à igreja de Corinto, não pensem quem eu sou, um dono da igreja, não pense que eu sou um dono da igreja. Não me coloquem num pedestal, amém? Não pense que eu sou dono da igreja, não me coloquem num pedestal, sou apenas um servo. Apolo também é apenas um servo. A palavra usada aqui para servo é diáconos, aquele que serve. É errado concentrar a atenção no servo do Senhor. Devemos olhar para o Senhor dos servos. Amém? Tá? Se a gente ficar olhando para o servo, em vez de olhar, amém, pro dono do servo, amém, a gente vai cair num erro muito grande. Nós vamos cair no erro do culto à personalidade. E vamos acabar frustrados. Frustrados, decepcionados. Decepcionados, porque o homem não tem nada para te passar. Né? Exatamente. A não ser quando o Espírito Santo usa ele em algum dom. Amém. Caso contrário, nós não temos nada, tudo de Deus, né? E Paulo tudo é dele, tudo é do Senhor. Eu gosto muito da humildade de Paulo, né? É como se estivesse dizendo, olha, vocês acham que eu sou dono da igreja? Eu não sou dono da igreja, não. Eu não sou dono da igreja, Apolo não é o dono da igreja, Cefas não é o dono da igreja. Amém? Tá? Não coloque a gente num pedestal. Nós somos servos. Nós somos servos. Tá? Amém? O dono da igreja é o Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. Foi ele que morreu na cruz. Ele que pagou o preço. Tá? Se nós temos que olhar para alguém, devemos olhar para o Senhor dos servos, que é o Senhor Jesus. Tá? Mais um tópico. Paulo está dizendo com isso que na igreja de Deus não há donos, chefes e nem caudilhos. Não há ninguém que possa ser colocado no pedestal. Amém. A igreja só tem um dono e um Senhor, e esse é o Senhor Jesus. Amém? Esse é Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Paulo não está querendo menosprezar o obreiro, mas exaltar a Jesus. O obreiro tem a sua importância. Isso, tem o seu valor, né, pastor? Mas não acima de Cristo, né? Não. Querer colocar um olhar no obreiro, no homem falho, né? Além daquilo que é da sua importância, corre o risco de colocar ele como uma personalidade acima de Jesus. Como Deus dele, né? Exatamente. Como Deus dele, é verdade. Perigoso. Exatamente. Perigoso. Tá? O que é Paulo? O que é Apolo? Servo por meio de quem crestes. Amém? Tá certo? A Magda dizendo, concordo, assim a obra de Deus flui. Isso. E nem quero ser, antes de toda patente, somos servos. Verdade. E essa é a nossa patente, né, Magda? Isso. Servos de Deus. E já está de bom tamanho, né? servo, já está de bom tamanho. As pessoas gostam de título, né? Apóstolo. Apóstolo. Não sei quem, meu Deus. Pastor. Entendeu? Como se fosse... Amém?
Meu Deus. Ai, eu vou dizer uma coisa. Aí morre, não leva título, não leva nada. O apóstolo, o pastor, ele está apenas cumprindo um serviço. Entendeu? Ele está ali servindo o outro, tudo assim. Exatamente. As pessoas acham que por ter um título ele é superior àquele que ele está liderando. Não. Não é isso, pastor? Exatamente. Nós temos que ter o respeito, claro, temos que reconhecer o valor do pastor, mas não a ponto de achar que ele é o bambambam, só ele é o tal. Não, ninguém é tal. O tal é Cristo. Exatamente. Cristo é o Cristo. Né, pastor? Olha, na verdade, a igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, ela só tinha dois tipos de obreiro consagrado: presbítero e diácono. Amém? Tanto o presbítero e o diácono, eles cumpriam a função de administrar a igreja local. Tá? Apóstolo, pastor, evangelista, mestre, né? Profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, né? Tá? Esses 5 ministérios eram apenas prestador de serviço. Amém? Eram prestadores de trabalho. A administração da igreja é presbítero e diácono. Amém? É o presbítero e o diácono. É que, devido ao tempo, né? Ao tempo, o título pastor foi ganhando ênfase. Então, hoje dão mais importância para o título pastor do que para presbítero. Mas o pastor é um presbítero. Amém? O pastor é um presbítero. Essa aqui é a verdade. Tá? E aí vem os apóstolos da nova era, né? Do novo período aí. Agora levanta. E por que se levantaram esses apóstolos aí? Amém? A maioria dos homens que tem o título de apóstolo é que eles não conseguem se tornar igual aos outros. Então, como tem muito pastor, então tem que fazer o seguinte: eu já passei da fase do pastor, agora eu sou apóstolo. Amém? Apóstolo. Então ele vai lá e coloca o título de apóstolo, para mostrar que ele está num grau maior do que os pastores. Amém? É só isso, porque isso não tem nada que ver com a Bíblia. Nada que ver com a Bíblia. Isso não tem nada que ver com aquilo que Paulo ensinou. Né? O apóstolo é um prestador de serviço. O apóstolo é um fundador de igreja. É aquele que vai fundar a igreja em algum lugar que não tem igreja. O apóstolo é um implantador de doutrina. É um fundamentalista, é aquele que vai fundar a igreja, ou ele vai fundamentar a igreja doutrinariamente, ou ele vai começar a igreja do zero. Esse é o apóstolo. Amém? Agora, aquele que toma conta dos pastores é simplesmente um pastor superior. Mais nada do que isso. É um pastor que está acima dos outros pastores. Né? Algumas igrejas chamam de pastor sênior, né? Pastor sênior. Quer dizer, é um pastor que está acima dos outros pastores. A igreja no qual Jesus me colocou como pastor, quando nós fomos fundar a igreja e colocar o nome dela, porque tem que colocar o nome porque o governo pede. O governo pede que você faça um estatuto e coloca lá o CNPJ e tem que ter o nome, né? Então, eu coloquei Igreja Missão Apostólica Projeto Rema. E simplifiquei como Rema Apostólica. Aí já me alinharam, né? Como apostólica, tá ligado a renascer. Porque a Igreja Apostólica Renascer, tá? Então, porque eu tenho missão apostólica, eu tinha que ser... Teve até um pastor que me chamava de apóstolo. Eu dizia: para por aí, meu irmão, eu não sou apóstolo, não. Não tenho essa graça, não. Amém? Tá? E sempre que ele me via: mas a tua igreja é missão apostólica. Não, mas é missão apostólica porque eu prego o evangelho, a doutrina dos apóstolos,
Né? O meu ministério é o ministério apostólico por causa da doutrina dos apóstolos. Porque eu sigo os apóstolos. Eu sigo Jesus e os apóstolos. É a minha obrigação. Por isso que é missão apostólica. Mas não tem nada a ver porque tem um apóstolo lá. Amém? Nunca quis esse título de apóstolo por causa disso. Porque eu nunca entendi dessa maneira. Né? Tá? Eu nunca entendi dessa maneira. Eu acho que eu não sou nem pastor. Eu sou um servo, um prestador de serviço. Amém? Eu sou alguém a serviço de Jesus, no reino de Deus. Eu sou alguém que trabalha para facilitar a palavra de Deus para os discípulos do Senhor Jesus. Porque os discípulos nem meus são. Deu para entender, pessoal? Se cada pastor, apóstolo, bispo, tivesse essa sabedoria, esse entendimento, não ficava se gloriando tanto, né? Me chama de apóstolo, me chama de pastor. Isso. Tem gente que até bate na pessoa, né? Se o membro chama ele de irmão, de irmão. Irmão não, pastor, que isso? Irmão, sou pastor. A Bíblia fala que irmão, ele é igual, né? O significado de irmão é igual, nós somos iguais. Agora é o seguinte, que pastor? Eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo. Eu sou pastora. Aí enche a boca. Amém? Que isso, gente? Bem, cada um é chamado como quiser. Eu fico na minha. Amém? Aleluia. Olha, irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma quando as pessoas me chamam de irmão. Irmão Valdir, nada a ver. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Tá? E vejo quem me chama de pastor como respeito. Como respeito. Por uma consideração. Como honra, né? Que eu digo assim, te honra como pastor dele, não meu pastor. Se eu sou o pastor dele, ele faz questão de me chamar de pastor. Né? Tá? Mas se me chamar de irmão... O irmão Valmir. Irmão, eu não tenho dificuldade nenhuma de atender. Né? Já passei pela fase da vaidade. Não é verdade? Paulo e Apolo foram usados por Deus para levar o evangelho aos coríntios. Por meio deles é que o evangelho chegou até a igreja de Corinto. Portanto, o que está em destaque é o evangelho, e não os instrumentos que Deus usou para anunciar o evangelho. Ambas as funções são importantes, tanto a de Paulo que plantou, quanto a de Apolo que regou. Amém? Mas são inúteis se Deus não der o crescimento. Amém? Quer dizer, tanto Paulo que regou, tanto Paulo que plantou, como Apolo que regou, são duas funções que são inúteis se Deus não der o crescimento. Amém? Só é alguma coisa se Deus der o crescimento. Se Deus der o crescimento, aí se concretiza o plantar e o regar. Se Deus não der o crescimento, fica lá. Amém? Mais um terreno apenas que semeou e não deu certo. Que precisa trabalhar de novo para semear. Tá? Então, a gente precisa tomar o cuidado de nós não entrarmos por esse caminho que não é o caminho que Deus deseja para os seus filhos. Tá? Então, o perigo do culto à personalidade. O culto à personalidade. Então, eu resumo essa sessão da seguinte maneira. Tá? Eu resumo assim. A igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. Paulo mostra agora que a igreja é o campo onde Deus semeia. A igreja é como um campo que deve produzir fruto para Deus. A tarefa do ministério é cultivar o solo, semear a semente, regar a planta e fazer a colheita dos frutos. Amém? Tá? Na verdade, tá faltando a gente buscar mais campos, né? Precisamos aumentar o campo. Como aumentar o campo? Ganhando almas para Jesus, irmãos. Levando o evangelho, semeando a palavra, amém? Para nós poder aumentar o campo de trabalho do Senhor no nosso ministério, tá? Há aqueles que preparam o terreno, os que regam o que foi semeado, e aqueles que colhem o fruto na hora da colheita. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É tão gostoso, irmãos, é tão gostoso.
a gente não tem uma igreja grande. Nossa igreja é pequena, bem pequena. Amém? Eu tenho no máximo 40 frequentadores. Amém? 40 pessoas que frequentam a igreja. Né? 40 membros entre Santos e Cubatão. Né? E não gosto de ficar contando vantagem, porque tem gente que tem 40 crentes e fica dizendo que tem 200. Né? Tá? Eu tenho 40, e glória a Deus pelos 40. Só que eu tenho, com os 40, eu posso dizer que eu tenho essa experiência. Qual a experiência? A experiência de ir até, de aumentar os terrenos. Cada alma que chegava na igreja era o aumento do terreno, né? Aleluia. Porque cada alma é um terreno. Cada pessoa é um terreno. Aleluia. A minha plantação tem 40 alqueires. Cada crente é um alqueire, né? Cada crente é um alqueire, é um terreno, é uma parte do terreno. Agora eu não me lembro a medida do alqueire, né? Tá? Eu pretendo ganhar mais, né? Eu preciso expandir o terreno, preciso expandir a igreja, preciso levar a igreja ao crescimento, tá? Mas eu confesso para os irmãos que alguns não foi eu. Não foi eu que trouxe esse terreno para a igreja, tá? Mas outros foram. Eu ganhei para Jesus, amém? Quer dizer, eu trouxe o terreno, acrescentei o terreno na igreja, tá? Eu semeei nesse terreno, né? Cultivei o terreno, semeei no terreno, reguei o terreno, e agora eu estou vendo os frutos, né? Por quê? Porque os crentes agora já estão amadurecendo e já estão produzindo para o reino de Deus, né? Essas 40 pessoas, eu estou falando dos batizados, né? Não estou falando dos que frequentam a igreja e não são batizados ainda. Estou falando dos batizados. Dos 40 batizados que eu tenho na igreja, a maioria já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Né? E um bom grupo está 16 anos comigo, junto comigo ali. Amém? E já está produzindo fruto, já está me ajudando a regar, já está me ajudando a limpar o terreno, produzir, trazer os frutos e assim por diante. Amém? Cada um dentro da sua função. Né? Aí Paulo fala das lições que ele tira daqui. Em primeiro lugar, Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. Estou fazendo um resumo do que eu já passei, tá? Quando Paulo pergunta quem é Apolo e quem é Paulo, ele mesmo responde: servos por meio de quem creste. Amém? O melhor título que você pode dar para o teu pastor é o título de servo de Deus. Amém? Você quer fazer propaganda da minha pessoa? Diga, servo de Deus. Na minha igreja tem um servo de Deus. Amém? Eu sou um servo de Deus. Eu sou alguém a serviço de Deus. Assim Paulo denuncia a infantilidade e a carnalidade da igreja, pois seus membros estavam andando segundo os homens. O que ele está dizendo é que a ênfase deve recair sobre Deus e não sobre o obreiro. O culto à personalidade é um grave desvio da igreja neste século. Atualmente as pessoas estão dando muito mais ênfase ao mensageiro do que à mensagem. Estão focando mais o portador do evangelho do que o evangelho em si mesmo. Estou fazendo um resumo do que eu já ensinei, tá? A palavra servo usada aqui é diáconos, aquele que serve. É daqui que vem a palavra diácono, tá? O diácono da igreja. É errado concentrar a atenção no servo do Senhor. Devemos olhar para o Senhor dos servos. Paulo está dizendo com isso que na igreja de Deus não há donos, chefes, nem caudilhos. Não há ninguém que possa ser colocado no pedestal. A igreja só tem um dono e um Senhor. E esse Senhor
é Jesus Cristo. Tá. Agora, quando eu falo que a igreja não tem dono, que nenhum homem é dono da igreja, o dono é o Senhor Jesus, tá? Eu não estou falando que a igreja não tem liderança. A igreja tem liderança, amém? E os líderes são colocados para manter a ordem da igreja, tá? Duas posições de líder da igreja no Novo Testamento é presbítero e diácono, amém? Tá? Hoje, tá? O presbítero ganhou o nome de pastor, amém? Pastor, tá? Mas, por exemplo, na minha igreja, na igreja que eu sou pastor, eu sou pastor e eu tenho uma pessoa que me auxilia no ministério pastoral, é o presbítero Rogério. Ele é o pastor auxiliar, ele é o presbítero da igreja local. Amém? Quando eu viajo, quando eu não estou em Cubatão, o Rogério assume o serviço pastoral. Ele assume o trabalho pastoral. Ele é o presbítero da igreja. Né? Tá certo? Eu preciso agora levantar um presbítero aqui em Santos. Né? Mas Deus ainda não me deu um presbítero aqui em Santos. Preciso que Deus levante alguém para que eu possa colocar como presbítero aqui em Santos. Né? Tá? E tem os diáconos que auxiliam o trabalho, a administração da igreja. Né? Tá. Ambas as funções são importantes, tanto a de Paulo plantar, quanto a de Apolo regar, mas são inúteis se Deus não der o crescimento. Cometemos um grave pecado contra Deus quando damos mais importância aos mensageiros do que à mensagem. Quando destacamos mais aqueles que pregam o Evangelho do que o próprio conteúdo do Evangelho. Vamos tomar cuidado, irmãos, para a gente não se tornar idólatras, tá? E para a gente não cair no erro de nós produzir o culto à personalidade. Vamos tomar cuidado para não cair nesse erro. Tem muita gente caindo nesse erro de produzir o culto à personalidade, levar o povo à idolatria, tá? Então a primeira lição que eu tiro aqui do tópico A Igreja é a Lavoura de Deus é essa. Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. Amém? Nós temos que evitar o culto à personalidade. Devemos tomar um cuidado para não cair na idolatria do homem. Amém? Fazer um pastor virar nosso Deus, fazer um líder virar nosso Deus. A gente seguir ele. E a gente acabar seguindo esses homens. E esquecendo de Cristo, né? A gente temos que seguir Jesus. A palavra de Deus. Né? Tá? Quer ver? Outra coisa que você tem que ter como visão. Aprende isso. Aprende isso. Quando você é plantado numa igreja, amém? Você é plantado numa igreja, tá? Você é servo para trabalhar nessa plantação. Amém? A igreja é a lavoura de Deus. Deus colocou você ali para servir a igreja local ali. Tá entendendo? Ali você tem que trabalhar, ali você tem que servir. Tá entendendo? Tá? Ali tem o pastor? Tem o pastor. Amém? Mas quem colocou você ali foi Jesus. Não foi esse pastor. Foi Jesus que colocou. Porque a lavoura não pertence a esse pastor local. Essa lavoura pertence ao Senhor Jesus. E ali você está a serviço do Senhor Jesus. E não adianta você ficar trocando de lavoura, amém? Que você vai acabar carregando os problemas para onde você for. Amém? O que você tem que fazer é aprender a desenvolver o crescimento espiritual no lugar que você está semeado, no lugar que você foi plantado. Amém? Primeiro aprenda a servir onde você está. Se Deus achar que ali o teu tempo acabou, que não tem mais espaço para você ali, que Ele precisa colocar você no outro lugar, numa outra lavoura, deixa que isso aconteça naturalmente. Amém? Sempre provocar. Tá? Sempre uma provocação.
Tem gente que troca de igreja por qualquer motivo. Sai brigado da igreja, não se conserta e vai para outra. E vai todo Vai desconcertado. para outra e acha que Deus está na vida dele. Não, irmão. Quando você for plantado numa igreja, é para você ser bênção naquela igreja. Né? Você foi plantado para ser bênção naquela igreja. Tá? Vamos lá. Qual é o segundo ensino de Paulo? Segundo ensino de Paulo nesse tópico, a igreja lavoura de Deus. O segundo ensino está: Paulo ensina a diversidade de ministérios na igreja. 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Vamos lá, 1 Coríntios 3, 6 e 7. Vamos ver. Versículos 6 e 7. Eu plantei, e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Amém? Nessa lavoura, o mais importante é Deus. Nem o que planta, nem o que rega é o mais importante. Tá? Aleluia. Mas tem a sua importância. Vamos lá. Diz o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo de que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus chama uns para preparar o terreno, outros para semear, outros para regar e ainda outros para colher. Amém? Tá. Quem é o preparador de terreno? Quem é o preparador de terreno? É aquele que vai levar a pessoa para a igreja. Tá? Então, olha o preparador de terreno. Tá? Ele coloca como alvo, um exemplo meu, tá? A minha esposa, a Renata. Para mim, a Renata é um terreno em potencial. Eu preciso fazer que esse terreno se torne, amém, propriedade de Deus. Pertencer à família de Deus e pertencer e possessão de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar para a salvação dela. Amém? Eu vou orar para que Deus salve a minha esposa. Então, eu coloco ela como meu alvo. Amém? Esse é o preparador de terreno. O preparador de terreno, ele ora para o quê? Para que as barreiras da salvação caia do coração da pessoa que ele quer que seja salvo. Amém? Tá? Eu quero perguntar para você, qual é a tua meta para o ano 2020? E olha, esse ano é um ano de muito quebrantamento, irmãos. De muito quebrantamento. É o ano de você levar muitos corações para Jesus. Amém? É um ano de você permitir que muitos terrenos sejam levados para a lavoura de Deus. Tá entendendo? Tá? Então, eu coloquei a Renata como meu alvo de eu levar para a igreja. Acrescentar ela à igreja. O que eu vou fazer primeiro? Vou orar. Senhor, salva minha esposa. Liberta minha esposa. Quebranta o coração da minha esposa. Amém? Estou orando. Já orei. Estou orando. Não posso parar de orar. Amém? O que eu tenho que fazer em segundo lugar? Depois que eu orar? Convidar a minha esposa para a igreja. Ô, Renata, vai ter um culto gostoso hoje, domingo. Vamos para a igreja, Renata. Hoje não dá. Não vou desanimar. Renata, vamos para a igreja hoje, domingo, Renata. Culto gostoso, culto abençoado. Vamos lá junto comigo lá. Amém? Deus tem uma palavra para o teu coração. Não dá, hoje eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não vou desanimar da Renata. Renata, amém? Olha, vai ter um trabalho, tem uma festividade na igreja. Vai trazer a palavra de Deus lá. O pastor X, olha, vai ser uma bênção. Vamos lá, Renata? Eu vou pensar. Amém? Renata, eu vou passar aí, vou te pegar, hein? Eu vou pegar você para ir na igreja.
Ah, tá bom, então eu vou para a igreja hoje. Olha, aí, ó, preparando o terreno. Amém? Você é o preparador de terreno. Amém? Quem leva a pessoa para a igreja é o que preparou o terreno. Amém? Quando essa pessoa chega na igreja, tá? Alguém vai jogar semente e vai cair naquele coração. Esse alguém que jogar o semente é o semeador, é o pregador, é o pastor, amém? Que está trazendo a palavra de Deus, amém? Aí aquele terreno que você levou, que você preparou, agora vai receber a palavra de Deus. Tá entendendo? Tá? Mas você pode ser ao mesmo tempo o preparador do terreno, você pode ser o semeador e você pode ser aquele que vai regar o terreno. Você pode ser aquele que vai discipular essa pessoa. Amém? Aí a Renata vai pegando gosto pela palavra e eu vou o quê? Vou semeando. Amém? Agora eu vou discipular a Renata. Eu vou ensinar ela os primeiros passos da salvação. Eu vou semear no coração dela e ao mesmo tempo eu vou regar até levar ela ao batismo. Amém? Quando eu levo ela ao batismo, ela se torna uma planta plantada na lavoura de Deus. Deu para entender? Amém? Aleluia. Todo mundo tem esta função dentro da igreja. Tá? Não vem dizer para mim que Jesus chamou você só para cantar, porque Jesus não chamou você só para cantar. Tá? Em primeiro lugar, eu não vejo Jesus chamando ninguém para cantar. Eu vejo Jesus chamando para semear. Amém? Eu vejo Jesus chamando para formar almas. Amém? Ganhar almas. Né? O único chamado que Jesus fez, se você vê lá o chamado de Jesus para Pedro, para João, para Tiago, venha após mim e eu farei de vocês pescadores de almas. Amém? Tá? Cantar é fácil. É isso aí, tá vendo? A Magna tá dando um exemplo aqui. Tá cheio de nereleno. Boa tarde, caipira pé no chão. Prazer ver você aqui junto com a gente, viu? Sempre bom ter a sua presença aqui na sala. A Magna está dizendo o seguinte, a Francinete preparou o terreno e levou a Magali para a igreja. Olha aí que bênção. Amém? Coisa linda, né? Que bênção, aleluia, né? A Magali era um terreno, amém? Era um terreno, né, que por ela não ter Jesus e na ignorância dela, ela era um terreno a serviço de Satanás, amém? Aí foi a Francinete lá, preparou o terreno dela, amém? Tirou o diabo da vida dela e levou a Magali para se juntar à lavoura de Deus, amém? E hoje a Magali é uma lavoura de Deus. A Magali hoje é parte da lavoura de Deus. É um terreno, mais um hectare, né? Mais um hectare, amém? Do terreno de Deus, amém? Da lavoura de Deus. Coisa bonita, né? Bonito a gente ver isso, né? Bonito quando a gente vê o testemunho que a Magda está dando da Francinete em relação a Magali. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É por isso que é o trio, né? O trio inseparável. Magda, Francinete e Magali. O cordão de 3 dobras, tá certo, as 3 tem que estar juntinhas mesmo, tem que ser amigas mesmo, né? Tá? Então é isso aí, pessoal, amém? Né? A Magali está dizendo, verdade, amiga. Louva a Deus, apesar de ter sido difícil, né? Amém? Ô, glória. Boa tarde, Cleverton Ribeiro. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, Cleverton Pinheiro. É um prazer ter você aqui com a gente, né? Apesar de ter sido difícil, né? Amém. Boa tarde, Leia. Leia Medeiros, boa tarde também, viu? Sempre bom ter você aqui com a gente. Olha aí, ó. Coisa linda que Deus faz, né? Amém. É gostoso ouvir testemunho, né? Tá? Vamos lá. Deus chama uns para preparar o terreno, outros para semear, outros para regar e ainda outros para colher. Amém? Às vezes a pessoa, o pastor está lá só colhendo, né? Só colhendo. Ele é aquele que colhe. Amém? Gostei
Gostei da figura aqui, Magda. É isso aí mesmo, né? O trio. Ela colocou aqui, ela colocou a figura aqui de 3 mulheres orando, Renata. As três juntinhas. As 3 malinhas. É isso aí, é isso aí. Tá certo. É bom, né? Certíssima. Tá, então, aí eu vejo aquele que colhe, né, Renata? Tem aquele que colhe, né? Tem. O que colhe quer contar vantagem, né? Ele planta e quem colhe Teve um camarada que preparou o terreno, que levou a alma para a igreja, né? Levou a alma para a igreja. Deixa eu ver aqui. Que colocou aqui. Amém. Valeu a pena com certeza. Amém. A lei é um peixinho batendo palma. É isso aí, tá? Então tem aquele que preparou o terreno, tem aquele que semeou, né? Colocou a semente no terreno, tem aquele que jogou água no terreno, mas tem aquele que colhe, né? Amém? É igual de contar uma vantagem. O que colhe gosta de contar uma vantagem. Amém? Olha, ganhei 40 almas para Jesus. Amém? Né? Por exemplo, a minha igreja tem 40 pessoas que estão batizadas, são membros da igreja. Amém? Aí eu vou contar a vantagem. Essas 40 almas foi eu que ganhei. Eu não ganhei as 40 almas. Amém? Eu não levei as 40 almas para a igreja. Né? Eu não levei não. Amém? Eu devo ter levado mesmo para a igreja. Eu devo ter levado algumas. Eu não sei muito bem o número. Né? Tem muita gente que realmente, que a maioria do pessoal que está na nossa igreja, em Cubatão, para a glória de Deus, aqui em Santos também, a maioria foi fruto de ensino da palavra sua. Sim. Quer dizer que o Senhor salvou. Mas quem levou? Agora, quem levou foi o Espírito Santo que levou, então algum irmão que fez isso. Entendeu? É que nós vimos ontem, né? Isso. A irmã Lígia, que falou que levou a nora dela. Levou a nora dela. A Jura, que faleceu. A Jura. Deixou 2 alminhas lá no levou, que levou a Roseli, que levou a Rosa. Entendeu? Né? Eles estão lá, a missionária de Leusa. Que levou a família. Que levou a família. Salvou né? o esposo. Salvou o marido, salvou os filhos, salvou as irmãs, salvou, né? Isso aí. Então ali tem bastante pessoas que levou Isso aí. Quem é a outra? A Lurdinha. A Lurdinha que levou as irmãs também. O filho, não foi eu que levei, foi elas que levou. Você né? que você algumas dessas eu semeei, algumas dessas, acho que a maioria eu reguei. É verdade. Né? Tá? E a maioria eu tenho colhido. Amém? Tenho colhido. Tá? Mas não vem dizer que foi eu que fiz tudo, porque não foi não. E resumindo tudo isso aí. Cada um, eu ganhei. Nós, quem ganhou foi o Espírito Santo através de nós. Isso. Porque se nós não tiver o Espírito Santo dentro da gente, para nos impulsionar, para pregar o Evangelho, para fazer um convite, ninguém ganha nada. Quem ganha é tudo, a glória é toda do Senhor, é nossa. Deus dá o crescimento. E o crescimento é Ele. Entendeu? Tá. Tudo isso aconteceu porque houve o quê? O sobrenatural de Deus. De Deus, isso aí. Se eu der lugar para pregar o Evangelho, não é, pastor? O Espírito Santo, através da minha boca, ele vai me usar para que eu venha pregar o Evangelho, então, fazer o convite à pessoa se converter. Mas a glória não é minha. De quem é a glória? De Deus. De Deus, porque é o Espírito Santo quem convenceu. Né? Todos têm a sua importância, todos têm a sua função, amém? Isso. Mas a honra e a glória é toda de Deus. É toda do Senhor, não é nossa. Tá? Nós não temos nada, tudo é emprestado. Exatamente. Tudo, pastor. Exatamente. As pessoas se gloriam, né? Igreja. Há vários ministérios da igreja e nenhum é mais importante do que o outro. Não mesmo. A ênfase não recai nos obreiros, mas em Deus que dá o crescimento. Isso. A igreja é como um corpo que tem diversos membros, com diversos ministérios e diversos dons. A vida e o crescimento da igreja são um milagre que só Deus pode realizar. Amém? Né? Aleluia. Só Deus pode realizar esse chamado. É isso aí, Magali.
Ele nos chama e nós aceitamos seu chamado. Né? E eu vou acrescentar, né? Ele nos chama e nos capacita. Amém? Tá? Mas é Ele que faz tudo acontecer na nossa vida. A vida e o crescimento da igreja são um milagre que só Deus pode realizar. Exatamente, Magna. É o Espírito Santo que faz tudo isso. Tá? O crescimento numérico pode até ser fabricado, mas o crescimento espiritual só Deus o produz. Amém? Aleluia. Eu posso colocar no relatório 300, amém? Mas a verdade é só 40, tá? Eu posso colocar no relatório 300, mas a verdade é 40. Uma vez eu fui pregar num congresso, né? Num congresso. Aí o pastor, para me aguçar, ele diz, olha pastor, aqui é uma igreja que tem 300 membros. E nós vamos fazer uma reunião, vai ser num ginásio e tal. Eu falei, amém, nós vamos aí e tal, sem problema nenhum. Quando eu chego na igreja, amém, chego no ginásio, falei na igreja, o ginásio estava realmente lotado, tinha mais 600 pessoas no ginásio, né? Aí eu queria cumprimentar a igreja local, né? Então, aí eu falei, agora eu quero que fique de pé só os membros da igreja local, que eu quero cumprimentar os membros da igreja local, a igreja que está aniversariando, irmão, aleluia. Quando se levanta 30 pessoas. Das 570, a igreja local era 30. Amém? E aí eu falei, amém, glória a Deus, né? Não quis falar nada, né? Dei parabéns para os 30 e mandei aceitar. Aí eu fui perguntar para os irmãos quantos membros realmente tinha a igreja. Os irmãos falaram, aqueles 30 que o senhor viu lá, pastor. Essa é a nossa igreja. Ah, é? E esse povão que estava aí? É tudo povo de outra igreja. Amém? Quando falaram que vinha um pastor de Santos, né? Então, aqui é cidade pequena, então fizeram a propaganda que havia um pastor de Santos, que era muito usado por Deus e tal. Amém? E realmente Jesus batizou com o Espírito Santo. Naquele dia foi um verdadeiro Pentecoste. Tá? Mas quem fez isso foi Deus. Né? Tá? Então o povo da cidade se mobilizou e foi lá para o salão, lá para o ginásio. Amém? Mas era tudo membro de outra igreja. Irmão, fazer festa com o povo dos outros é fácil, irmão. E dizer para os outros que tem 300 membros, precisa mentir, irmão. Fala que tem 30, fica mais bonito. Amém? Né? E olha, você tem 30 crentes e conseguiu mobilizar a cidade inteira. Parabéns. Amém? Sinal que você tem prestígio na cidade, né? Receberia até um elogio, não é verdade? Tá, mas não. Quis lá uma de que tinha 300 crentes. Ai, meu pai. Então o homem pode até, né? O homem pode até mostrar o crescimento numérico. Amém? Pode ser até fabricado, mas o crescimento espiritual só Deus o produz. Leon Morris, um teólogo, destaca o fato de que o verbo usado por Paulo para dar crescimento está no tempo contínuo, ao passo que os verbos plantar e regar estão no presente, né, no arristo. Paulo e Apolo fizeram a obra que lhes competia, a qual é vista como consumada. Mas a atividade de Deus de dar o crescimento era contínua. Amém? Tá? Então, Paulo e Apolo regaram, tempo presente. Amém? Deus deu crescimento, tempo contínuo. Amém? Não para. O crescimento não para. Deus abençoe, irmãos. Que Deus possa falar melhor ao coração de vocês, tá? Amém? Cuidado com a idolatria, cuidado do culto à personalidade, tá? Muito cuidado para a gente não cair nesse pecado, tá? Então nós aprendemos duas coisas que Paulo nos ensina quando se trata de lavoura de Deus. A primeira,
Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. 1 Coríntios 3:5. A segunda, Paulo ensina a diversidade de ministérios na igreja. 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Que você descubra a tua função no corpo de Cristo. Leve muitos a conhecer Jesus. Saiba que essa é a primeira função do crente. Amém? Conquistar corações para Jesus. Levar pessoas para Deus. Há quanto tempo você não convida uma alma para ir na igreja? Há quanto tempo uma pessoa que você conhece, amém, não recebe uma palavra de Deus vindo da tua pessoa? Que você possa plantar nos corações que estão aí diante de você. Amém? Olha, eu vou te fazer um desafio. Amém? Aleluia. Quero que você escolha 3 pessoas que você quer que vá para a igreja até dezembro. E você vai orar por essas 3 pessoas e você vai convidar elas para ir na igreja, sem desanimar. Amém? Mesmo que receba um belo não, você vai continuar convidando elas. Insistindo, né? Amém? Quem faz a obra é Deus. O meu pai me chamou 21 anos. Olha aí. 21 anos o meu pai vivia me chamando. Filho, vamos para a igreja? Filho, hoje é o dia de ir para a igreja. Filho, você tem que aceitar Jesus. Filho, vamos para a igreja? Com 21 anos, eu disse para meu pai, pai, hoje eu vou para a igreja. Tá vendo? E nunca mais saí da Glória igreja. a Deus. Meu pai foi para a eternidade e eu dei continuidade ao chamado de Deus na minha vida. Que Deus possa falar melhor ao teu coração. Quer acrescentar mais alguma coisa, pastor?